Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo mestre, agradecidos mais uma vez da oportunidade que estamos tendo, possamos aprender ao máximo os ensinamentos que nos serão passados pela nossa irmã na palestra de hoje, e que nós outros possamos, ao final desse encontro, retornarmos aos nossos lares com esse conteúdo que nos será passado e que, sem dúvida, nos auxiliará cada vez mais na nossa evolução. Obrigado mais uma vez, que assim seja, mestre querido, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Nós estamos dando sequência no Livro dos Espíritos e nós estamos terminando aquela parte, o último livro, né? Começando o último livro dentro do Livro dos Espíritos, e estamos aqui nessa questão ainda. Vamos entrar nas esperanças e consolações, e hoje nós terminamos aquela parte que a gente estava falando das paixões, do egoísmo, né? Isso já faz parte aí do finzinho, ainda está dentro das leis morais, né? Mas já iniciando aí o quarto livro, né? De onde Kardec tirou o céu, de onde ele desenvolveu o céu e o inferno, que trata da perfeição moral e da justiça divina. Então a gente encerra esse terceiro livro hoje, iniciando já o quarto livro. Então, terminando essas leis morais aqui, caracteres do homem de bem, que é o que se segue ao egoísmo, que nós estávamos falando na semana passada e terminamos, pelo menos no momento, esse assunto que a gente não consegue terminar nada, né? A gente vai abordando, sempre aparecendo alguma coisa que a gente ainda não entendeu. Aí entra aqui esse assunto, caracteres do homem de bem. Na semana passada, nós terminamos, na semana retrasada, semana passada não estava, né? Nós terminamos a questão da civilização ideal. Uma civilização ideal é necessário que seja constituída de homens de bem. Senão a gente não consegue. Como a gente viu, nós vivemos numa civilização que ainda não é a ideal, que comparamos inclusive com Pasárgada de Manuel Bandeira, aonde nós temos tudo aquilo que nos convém, né? No momento do nosso nível de evolução. A gente gosta de privilégios, a gente gosta de tantas coisas que só com o passar do tempo, muitas vezes com os acontecimentos na nossa vida, é que nós vamos vendo que nada disso vale muito a pena. Então, nós temos hoje a orientação dos espíritos sobre a humanidade de uma civilização ideal. Como seria essa pessoa, essa alma encarnada numa civilização ideal. E seguindo isso aí, nós vamos terminar esse terceiro livro das leis morais com o conhecimento de si mesmo. Como eu já falei com vocês, me acontecem às vezes algumas coisas que acabam me forçando ao assunto, a vivenciar pelo menos um pouquinho do assunto aí que a gente tem que tratar aqui, né? E o conhecimento de si mesmo hoje me deu aí uma oportunidade de eu conhecer um pouco mais sobre um traço que eu tenho que corrigir. Do contrário, só vou ter problemas, né? Como todos nós, mas o interessante é a gente procurar esse autoconhecimento. Mas eu já tive, assim, alguns devaneios aí nessa situação, sobre o conhecimento de si mesmo, que nós vamos ver que se fosse tão fácil assim a gente se conhecer, a gente não estava na situação que está, né? Então, vamos lá. Começamos na 918 com a pergunta que Kardec faz. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real
que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita, que seria aquele que faria parte, que constituiria uma civilização ideal. Aí eles respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então a gente tem nessas respostas aí aquilo que a gente sempre recomenda muita atenção na hora de ler, né? Porque ler não basta correr o olho ali nas páginas de um livro, né, rapidamente terminar, pegar outro, terminar e pegar outro. 4, 5 livros eu leio por semana. Será que está lendo mesmo? Ou está só tomando assim, né, superficialmente conhecimento daquela história que está ali? Então a gente precisa analisar as colocações, né, que o autor faz, que a pessoa que escreveu aquilo ali fez, para poder a gente interpretar direitinho. E para isso a gente tem que observar bem as palavras, onde elas estão, perto de que elas estão, né? Então tá aí, ó, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos, tem um todos, isso é relevante, muito relevante, porque é geral, né? Se ele tivesse colocado assim: o espírito prova a sua elevação quando os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus, aí ele estaria simplificando isso aí. Mas olha só, quando todos os atos, quer dizer, ele deixou bem claro, né? Aquele que ditou isso aí para Kardec, o espírito que ditou isso, deixou bem claro que são todos os atos. Porque um ou outro a gente até tem, né? Está de acordo com a lei de Deus. Mas todos, né? Se nós estivéssemos com todos os atos da nossa vida corpórea, né, dentro da prática da lei divina, essa terra não estaria servindo de morada para nós. Com certeza, não estaria. Porque isso é planeta de provação e expiação. Só está aqui quem tem que expiar e provar. Não, se fosse só de provação, estava bom. Porque provação não significa resgate de dívida. Provação é apenas uma forma do espírito provar que ele já aprendeu e que ele está já mais sábio, mas dentro da lei divina. Então, ele não precisa de um plano de expiação para isso, só aprovação. Mas a Terra oferece essas duas situações para a alma. Ela pode apenas provar, mas ela pode expiar também. Então, toda expiação é uma aprovação, mas nem toda aprovação é uma expiação. Porque a expiação é um resgate de dívida. E, às vezes, o espírito que está provando, né, como no caso, Jesus veio aqui, né, se fazer carne entre nós, encarnar aqui e não reencarnar, porque Jesus não reencarnou na terra. Ele não havia estado aqui em corpo ainda. Ele já estava completamente acima do nível de expiação, não precisava mais disso. Ele foi designado pelo Criador como um coordenador deste planeta. Então, ele não fez a sua evolução na Terra, e sim em planos semelhantes a esse, em outros, e foi dado a ele, porque quanto mais sábio e quanto mais experiente, competente é um espírito, mais trabalho ele tem. E Jesus recebeu esse trabalho de coordenar o planeta Terra, de prepará-lo aqui, né, para que pudesse se prestar à evolução de espíritos recém-saídos dos planos primitivos, ainda muito inferiores. Então, o espírito, no caso Jesus, ele deu, né, a sua contribuição, provando que estava realmente acima de tudo
que a terra oferece de inferioridade, né? Quando ele veio dar a sua grande mensagem, em 3 anos, ele deu o seu recado. Então, ele veio aqui, né? Uma vez só. E não tem gente que está esperando ele ainda, né? O que ele vem fazer aqui? Né? Porque o que ele tinha que fazer, ele já fez, e ele continua coordenando a Terra, supervisionando e controlando esse planeta, tentando aí, né, que os homens o reconheçam, né, que os homens aprendam aquela mensagem que ele veio trazer há tanto tempo e a gente ainda não aprendeu, né? Então aqui, esse todos faz a diferença. O Espírito prova a sua elevação quando todos os atos, não são alguns, são todos, os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus. E quando compreende, aí vem uma outra situação importante aqui, ó. Quando compreende por antecipação a vida espiritual. Quer dizer, o espírito mais sábio, o espírito do bem, o homem de bem, aquele que está constituindo uma civilização ideal, ele não precisa de ninguém para lhe dizer que tem uma vida espiritual, que continua, ele sabe disso. Ele tem certeza, ele tem consciência disso. Então, ele compreende por antecipação. Ele não precisa esperar dor nem sofrimento para conhecer isso. Ele já sabe disso. Ele tem consciência disso. Né? Então, isso também é importante. Ele compreende por antecipação. Porque muitas vezes nós compreendemos através da dor. De uma situação que nos impõe um sofrimento para a gente compreender as coisas. Mas o homem de bem, ele já compreende por antecipação a vida espiritual. Então ele tem certeza, ele sabe como ela é. E então ele não se envolve mais com os problemas desse mundo, com essas inferioridades, com o orgulho, com o egoísmo, que é o pai de todos os outros sentimentos inferiores. Ele não se envolve mais com isso, porque ele conhece, ele compreende por antecipação a vida espiritual. Então, essa resposta que parece curta, mas ela tem muito conteúdo, né? Ela tem muito a nos dizer. Aí, Kardec faz o seu comentário para desenvolver aquilo que os espíritos falaram ali, naquela questão, pequena, mas com muito conteúdo. Ele então vai desenhando para nós, digamos assim, né? Ele vai desenhando para nós as características de um homem de bem. Então ele diz aí, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua mais completa pureza. Olha só isso aí. Não é na sua pureza. É na mais completa. Olha, tem 2 palavras aí, junto de pureza, né? Mostrando que não é só pureza, tem 2, intensificando isso aí, né? Na sua mais completa, não é nem na completa, é na mais completa que tem. Então é mais ainda. E olha só lá, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Olha, a gente ainda está longe um pouquinho disso, mas a gente não se estressa com isso não, porque a gente chega lá. Nós vamos chegar, claro, porque nós fomos criados para a liberdade. E só pode haver liberdade quando há responsabilidade. E só pode haver responsabilidade com a compreensão das coisas. Quando a gente compreende, quando a gente entende, aí nós agimos com responsabilidade. E isso amplia cada vez mais a nossa liberdade. Então não basta, né, que a gente pratique alguma justiça, que a gente tenha amor. Claro, a gente tem amor, mas a gente já falou sobre essa questão da variedade desses níveis de sentimentos, né? E o amor tem os seus níveis, né? O amor está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é o sentimento por excelência, é o instinto elevado à altura do progresso feito. Então ele tem níveis. Esse que a gente conhece é um amor condicional. Não é esse. Não é esse que está aqui. Esse que está aqui
que é na mais completa pureza, não pode ser condicional. Ele tem que ser incondicional. E esse a gente ainda não sente por todos. É possível que a gente sinta por um ou outro, mas por todos a gente não sente. E essa mais completa pureza está inserida aí a ideia de que tem que ser por todos. Se interroga sua consciência sobre os atos praticados, ele perguntará. O que ele vai perguntar? Se não violou essa lei, a lei de Deus, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele, se fez para os outros tudo o que os outros lhe fizessem. Então, isso aí, por aí, a gente vê que a gente está ainda engatinhando nisso aí, né? Porque a gente ainda não está com essa bola toda. Não somos maus, malévolos, queremos o bem, entendemos que ele é importante para a nossa evolução, mas os nossos interesses, a nossa situação evolutiva ainda não nos oferece condições de ter aí essa lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. Então, a gente viola, sim, essa lei. Claro que viola. Né? A gente comete males. Paulo falava isso. Embora ele conhecesse o bem, ele não praticava. E olha, Paulo, hein? E ele disse em uma de suas cartas: o bem que quero não faço, e o mal que não quero, esse faço. É igualzinho a nós também. A gente conhece o bem, sabe o que tem que fazer, mas ainda não conseguimos. É natural, não vamos nos desesperar por isso não, porque aí, logo após essa abordagem, nós vamos ao conhecimento de si mesmo. Né? Então, a gente precisa abrir os olhos para isso. Né? A gente precisa entender que a gente ainda viola essa lei, que a gente ainda comete algum mal, que a gente não faz tudo o que pode, porque tudo que pode fere os nossos interesses, e aí, né, a gente ainda não está nesse nível de evolução. Tem muita gente para se queixar da gente, claro que tem, né? E não fazemos aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, né? Aí que entra a questão. Só assim é que a gente consegue perceber que a gente também está errando. Então, Kardec está dando aqui as dicas, né? Nos ajudando a entender a questão, a resposta dos espíritos sobre o homem de bem. Continuando, Kardec diz: o homem, possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Né? Isso aí já é outra situação que muitas vezes a gente não faz o bem pelo simples propósito de querer ajudar, né? Mas muitas pessoas fazem, muito mais do que a gente imagina, sem esperança de recompensa, e sacrifica o seu interesse pela justiça. Então, essa última frase aí, e sacrifica o seu interesse pela justiça, tem muitos espíritos na Terra fazendo isso, mas não são ainda a maioria. Né? Nós não vemos a maioria sacrificar seus interesses. Se fosse assim, nós não estaríamos na Terra como nós estamos. Nós não estaríamos com esse planeta na condição que a gente está. O professor Hawking, quando partiu, deixou lá várias orientações, né? Uma inteligência que vai continuar brilhando aí no universo. Ele disse que a gente precisa de outro planeta. Porque esse aqui, em algumas centenas de anos, ele não oferecerá mais condições. Claro que ele falou certo, precisa, porque esse aqui não... Agora, vamos questionar aí, vamos sair da ciência para a filosofia. Para quê? Para fazer o mesmo que fez com a Terra? Para a gente pegar um outro planeta e fazer a mesma coisa que fez com esse aqui? Então, para que a vida aconteça, realmente, na opinião do cientista, a gente vai ter que ter outro planeta, porque esse aqui está esgotado. Mas não vai adiantar, que a gente vai para lá fazer a mesma coisa.
Então, é necessária a reforma íntima das almas que aqui estão. Por isso que a gente provavelmente não conseguirá alcançar outro. Porque aí entra o controle divino. Ele sabe quem somos nós. Deus está no controle. Né? Então, nós vamos ser afetados pelos nossos erros, pelas nossas negligências e imprudências, e vamos desencarnar. Não voltaremos para esse, se esse aqui tiver realmente ainda, né, na proposta da reforma, que pode também não estar, né, porque isso não vai mudar nada. Há muitas moradas na casa do Pai, mas com certeza, provavelmente, eu não digo com certeza, mas provavelmente a gente não vai conseguir alcançar um outro planeta para fazer a mesma bobagem que fez aqui. Porque Deus está no controle disso e sabe qual é o nível evolutivo da sua criatura, das criaturas que aqui estão. Não por obra dele, porque ele fez todos os espíritos simples e ignorantes. E a gente tem que cuidar de evoluir. Né? Entregou o livre-arbítrio, entregou na nossa mão a oportunidade da felicidade. Basta acertar nas nossas escolhas. E aí o sofrimento fica por conta apenas das privações necessárias que nos impulsionam ao progresso. E é pequeno diante daqueles que a gente procura. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Tá vendo? Ó? Bom não é benevolente. Bom não faz o mal, mas a benevolência corre atrás para fazer o bem. Então, o homem de bem é assim. Ele não só não faz o mal, ele é humano e ele corre atrás do problema para poder ajudar. Benevolente, olha só o que vem atrás. Para com todos. Também não é só benevolente. Porque se fosse assim, é humano e benevolente. Bom, eu posso ser benevolente com 3 ou 4 pessoas que me interessem. Né? Eu posso auxiliar, ser muito boazinha com essas pessoas que eu acho que vale a pena. Mas aqui não é só isso, está aqui para com todos. Então generalizou com o justo, com o injusto. Né? Porque vê irmãos em todos os homens, olha só, vê irmãos em todos os homens, coisa que a gente ainda não vê. Né? Sem exceção de raças ou de crenças. Quer dizer, desprovido de todo e qualquer preconceito. É interessante, às vezes, que a gente ouve, ou a gente está na conversa, ou a gente observa uma conversinha, pessoa conversando, né? Aí a pessoa diz, nossa, mas esse país está, que é corrupção pura, não salva ninguém. Aí o outro vira e fala assim, fulano, você é corrupto? Ele, eu não. Quer dizer, você não faz parte desse mundo? Você falou que não salva ninguém? Então você não faz parte desse mundo. Você não é. Então você é de qual mundo? Né? Então a gente está acostumado a generalizar. Todas as pessoas fazem o que não deve, menos eu. Eu não. Eu não sou preconceituosa, eu não sou nada disso. Claro que a gente é. A gente precisa compreender que é, para poder melhorar. Que é, não digo preconceituoso, mas que é inferior ainda. Tanto que a gente vai vendo as características do homem de bem, a gente vai vendo que a gente está um pouco longe ainda disso aqui. Vamos nos tornar homem de bem? Claro que sim. Porque a lei do progresso é uma lei divina. Deus não criou todos para ficar estagnado. Tanto que o livre-arbítrio é relativo. Ele não é absoluto. Eu posso demorar bastante, eu posso prorrogar muito a minha evolução, mas indefinidamente eu não posso. Porque eu não estou nesse controle. Eu sou uma criatura. Eu tenho um Criador que me controla. Que controla por quê? Porque se eu não operar a minha evolução, eu serei nociva a uma sociedade. Eu não posso conviver socialmente se eu não melhorar. Eu vou estragar, eu vou contaminar o ambiente. E isso Deus não permite que a gente faça.
Por isso que o nosso livre-arbítrio, ele é relativo. Eu não posso interferir de maneira nociva na vida de quem não merece. Deus não permite isso. Então, se eu, com a minha maldade, com a minha inferioridade, eu causo mal em alguém, é porque esse alguém está na minha sintonia. De certa forma, ele está merecendo alguma coisa ali. Se ele não estiver na minha sintonia, ele não recebe esse mal. Porque Deus não permite. Ele não permite. Se ele não tiver que receber nada ruim de mim, ele não vai receber. Então, é por conta, inclusive, da lei física, porque isso é uma lei física, da lei da sintonia. Se ele não tiver sintonizado comigo, não vai receber nada de mal que eu mande para ele. Nada. Então, Deus está no controle disso aí. Por isso que o livre-arbítrio é relativo. Eu não posso fazer o que eu quero com ninguém. Comigo, até um certo ponto, eu posso. Se não pudesse, não haveria suicídio, né? No mundo, eu sempre falo isso. Nem Deus interfere na escolha que a gente está fazendo. Ele nos deu esse presente que é o livre-arbítrio. E aí a gente faz as escolhas sabendo que vai ter que responder por cada uma. Claro, todos nós estamos num nível de evolução que a gente já sabe que tem que se responsabilizar pelo que faz e pelo que do que faz sofrer, né? Então a gente tem sempre aquelas inferioridades, eu não digo todas, mas uma ou outra em graus variáveis de uma pessoa para outra, mas a gente ainda carrega isso. Se Deus lhe deu, ainda a característica do homem de bem, que é o comentário de Kardec, se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito do qual deve usar para o bem. E disso não se envaidece, porque sabe que Deus, que os deu, também poderá tirá-los. Então, isso é o homem de bem, mas a gente não acha isso, né? Olha, a gente acha que vai viver eternamente, né? Que pode fazer o que faz para todo o sempre. Não é assim. Não é assim. Aí vem uma avalanche aí de problemas para a gente reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza do Criador. Então aí é aquela questão, não aprendeu pelo amor? Aprende pela dor. Tem jeito, vamos ter que aprender de qualquer maneira, né? De qualquer forma a gente vai ter que aprender. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes erguer a moral e não para os esmagar com o seu orgulho, né? Então a gente vê isso acontecer no nosso mundo, né? A gente vê as pessoas mais simples serem humilhadas, serem maltratadas, serem separadas, tornando, a gente às vezes torna essas pessoas párias de uma sociedade, né? Com o comportamento que a gente tem. Aí a gente reclama que eles nos devolvem a dor e o sofrimento numa ação de um assalto, de morte, de outras coisas mais. Quando a gente fala muito em educação, e a gente sempre fala sobre isso, que não é a educação que pode mudar as coisas, não é a educação, a instrução de uma escola, não é essa. É aquela que desenvolve o caráter, é a educação moral, é essa educação que os espíritos falam que pode reformar o mundo. Mas aí também a gente tem que pensar num monte de coisas, né? Como Kardec falou, que eu adoro aquele comentário de Kardec na lei do trabalho. Ele encerra a lei do trabalho. Leia de novo aquilo ali. Eu tenho trazido várias vezes para cá, porque ele se aplica a tudo. Como que a gente pode exigir moralidade de uma pessoa que nunca foi dada a ela princípios morais? Ela não tem onde morar.
ela não tem do que se alimentar, ela não tem como se tratar. Como que a gente pode querer que uma pessoa dessa tenha atitudes moralizadas? É querer muito, não é? Será que nós não estaríamos fazendo a mesma coisa que eles estão? Então, educação moral é o que pode resolver o problema que a gente está passando. Mas para que essas pessoas desenvolvam sua moralidade, elas têm que receber alguma coisa. Elas têm que ter condições para isso, porque não pode se tirar nada de onde não tem. É o que Pedro de Camargo fala quando ele fala sobre educação. Uma pessoa que não recebeu princípios, valores nenhum, como que essa pessoa pode ser moralizada? Não vai ser, não tem como ser. Então, claro que a gente tem que cuidar dessa parte, né, para poder oferecer alguma coisa. Porque se os nossos filhos, de repente, tivessem nascido, né, numa comunidade onde eles não recebessem nada de valores e de moralidade que recebem na nossa casa, eles também estariam fazendo as mesmas coisas. Eu não estou defendendo ninguém que mata, que assalta, eu não estou fazendo isso aqui, eu só estou tentando fazer entender que não é fácil cobrar moralidade de quem nunca recebeu lições morais. Só isso que eu estou defendendo, né? Não é fácil. Então, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, as instituições têm que fazer. Agora, a cristianização de uma sociedade não depende de decreto de lei. Não depende disso. Então, cada um tem que dar a sua contribuição dentro das suas possibilidades. Se a gente conseguir com uma pessoa, já está no lucro, já está ajudando, já está fazendo muito bem. Então, a gente tem que pensar que ninguém se torna um homem de bem de uma hora para outra, ninguém passa a valorizar a vida de uma hora para outra. Claro que não. Nada, a natureza não dá saltos. Então, a gente tem que tentar oferecer, né? Oferecer para que a gente possa ter de onde tirar. Senão, não tem a menor condição. Educação, sim. Educação moral, reforma. Mas vamos ver como essas pessoas podem desenvolver a moralidade. Porque na penúria, né, nós temos grandes filósofos, né, que ao longo da vida deles sempre debateram esses temas, né, ética, moral. Aristóteles foi um deles. Como debateu, como ele fez ensaios sobre ética, mas ele deixou bem claro que o homem necessita de valores, o homem necessita de adquirir bens do corpo, da alma e das coisas espirituais, sem os quais germes criminógenos poderão levá-lo ao desequilíbrio. Isso aí é bem conhecido de todas, essa fala dele. E é isso que a gente está vivendo, né? Porque as pessoas não têm absolutamente nada. E será que essas pessoas sentem menos do que nós? Será que essas pessoas têm menos amor pelos seus filhos do que nós temos pelos nossos? Claro que não. Claro que não. Aí entra a questão do processo empático, né? Quando a gente se coloca lá, a gente vê, será? Como nós estaríamos agindo? Qual seria o nosso comportamento se a gente estivesse na situação deles? São nossos irmãos. São criaturas de Deus. Ah, mas se estão nessa condição, porque eles estão resgatando, mas isso não é um problema nosso. Isso não é algo que a gente tenha que repensar. Não nos cabe isso. Se ele está nessa situação, porque ele está resgatando um delito dele, sim, mas a gente não tem que fazer esse julgamento. Nós temos que procurar minimizar o máximo que a gente puder a situação daquele que está mais próximo de nós, né? E o mais próximo é aquele que está ali, naquela dor, naquele sofrimento, onde a gente pode alcançar com algum bem.
Então é exatamente isso aí. Usa de sua autoridade para lhes erguer a moral e não para os esmagar com o seu orgulho. E é o contrário que a gente vê aí, né, na nossa sociedade. Agora entra aí, ó, é indulgente para com as fraquezas dos outros. Nós somos todos indulgentes, todos, mas não com a fraqueza dos outros, com a nossa. Tanto que isso aí nos dificulta no autoconhecimento. Né? Nós vamos chegar nesse ponto e vocês vão ver que realmente até Santo Agostinho falou sobre isso, quando nos deu a receita para a gente melhorar, né? Porque nós somos muito indulgentes, mas não é com o próximo, é com nós mesmos, né? Então é indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se recorda destas palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Todos nós temos telhado de vidro. Se não é o telhado todo, ainda que seja uma varandinha para deixar passar o sol, a gente tem. Telhado de vidro. E aí é que está o problema. A gente não reconhece até que alguém atire uma pedra e quebra o telhado. Aí a gente vê que ele é de vidro. Que até então é o tal do espinho na carne que Paulo falava. Aí olha a outra característica do homem de bem. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado assim como tiver perdoado. Gente, é o Pai Nosso. Olha, eu não gosto de ditar essa oração, sabia? Eu tenho vergonha quando eu falo as palavras dessa oração dominical, né? Dominical, porque foi a oração que o Senhor nos ensinou. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Porque tudo que está ali, eu pelo menos não faço, né? A gente fala, ó, Pai nosso que estás no céu. Se o Pai é nosso, somos todos irmãos. E desde quando a gente trata todo mundo como irmão? Vamos cair na real, a gente não trata. Né? Não trata. E se a gente não deixar a nossa ficha cair, se a gente não cair na real, a gente não consegue se conhecer. Precisamos se entender. Nós não somos bonzinhos, não. Zé Manel falava uma coisa, e está certíssimo, né? Nós estamos muito mais para o cheiro da carne de porco do que para o perfume das rosas. É verdade. Infelizmente, é. Né? Então, nós estamos ainda ali, a gente precisa reconhecer isso, né? Ah, mas somos espíritos, a gente não se vinga, não? Sabe qual é a vingança do espírita? A reencarnação. Quantas vezes eu já me peguei assim? Deixa, se preocupa não, vai ver como é que vai reencarnar. É ou não é uma pontinha de vingança isso aí? Claro que é. Só que a gente tá fazendo, a gente não acha, né? Vai ver como é que vai voltar na próxima encarnação. Deixa estar, que é dele que está guardado. Isso é vingança, não é não? O problema é que quando está com a gente não acha. Quando às vezes a gente vê um crime hediondo, aí chega outra pessoa horrorizada com aquele crime hediondo. Aí fala assim, devia fazer o mesmo com ele, picar todo, botar na mala e mandar para a família. Olha, é ou não é vingança? Está horrorizado com o crime, mas ia fazer igual, ou pelo menos defendeu a ideia. Olha, gente, a gente ri muito quando a gente começa a se descobrir. A gente pode rir. Por que que a gente pode rir? Porque nós temos jeito. Nós temos jeito. A nossa doença tem cura. Por isso que a gente pode rir. Ela não vai nos matar. Ela vai nos fazer sofrer, mas não vai nos matar. Porque essa daí é de Deus, né?
E é lei dele que a gente progrida. Mas que a gente vai sofrer bastante, até lá vai. Então, olha só, não é vingativo, o homem de bem. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado, assim como tiver perdoado. A gente está lá no Pai Nosso de novo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não é santificado, não. Está em tudo que é canto. Está na plaquinha, está na camiseta, está no carro, está em tudo que é canto, está no muro, só não está no nosso coração. Só não está dentro da nossa casa. Mas ele está ali, ó. Popularizado. Né? Venha a nós o vosso reino. Será que a gente quer mesmo que o reino de Deus venha a nós? Do jeito que a gente é? Nossa, é ruim. Não dá, não. Vai causar dor e sofrimento. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ah, é? Quando ele faz a vontade dele, a revolta é grande. Nós estamos lá em cima do nosso afeto, sofrendo, tendo problemas de saúde, e a gente fica orando, e ora o Pai Nosso, aí morre. Ué, mas eu rezei tanto. Rezou. Olha o que você pediu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Fez a vontade do Criador, que era aí, voltar para casa, né? Aí o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Será que a gente acha que esse pão vai cair do céu? Que esse trabalho vai cair do céu? Ou nós temos que levantar da nossa zona de conforto e sair para buscar o pão nosso de cada dia? Estão vendo como é que a gente reza um Pai Nosso aí que a gente não tem nem noção, né, do que está falando? Aí entra essa questão, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Desde quando a gente perdoa? Desde quando a gente perdoa? A gente perdoa com aquela frase assim: olha, eu te perdoo, mas pelo amor de Deus, não passa na minha frente. Não cruza mais o meu caminho. Que perdão é esse? Não é engraçado? É engraçado. A gente pode achar graça e rir, porque tem jeito. Tem cura. Mas a gente tem que querer. Aí, finalmente, o homem de bem respeita nos seus semelhantes todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitasse os seus. Eu não falo nada, eu falo que eu não consigo ainda, mas eu não estou falando por vocês. Cada um que faça a sua reflexão, para saber, né? Se está realmente respeitando, porque não são os direitos, são todos. Está aí, ó, todos os direitos. Aí entra a questão do conhecimento de si mesmo. Por quê? Sem o conhecimento de si mesmo, a gente não consegue se tornar homem de bem. Não tem jeito. A gente não vai conseguir. Por quê? Se nós não nos conhecermos, se a gente não se autoanalisar para encontrar os defeitos, tem que fazer controle de qualidade. Numa empresa, como que é feito? Aquele que trabalha no controle de qualidade. Né? As peças são produzidas, aí elas vão passando lá por uma esteira, em algumas empresas assim funciona, né? E tem um grupo, uma equipe que vai fazer o controle de qualidade. Se tiver alguma coisinha que não está muito certinha, aquilo é separado. Aí vende na segunda escolha, se for algo que não possa causar problemas, né? Que às vezes não vale a pena consertar ou refazer, então vende com preço mais em conta, porque não vai causar problema para ninguém. E às vezes a pessoa que vai usar, aquilo ali não vai atrapalhar em nada.
né? Então, esse controle de qualidade a gente tem que ter conosco. Fazer o controle de qualidade. Quais são as minhas qualidades e defeitos no meu comportamento, né? Na minha maneira de ser, no meu caráter. Por quê? Caráter todos nós temos. Ninguém é desprovido de caráter, porque caráter é característica, todo mundo tem. O que pode acontecer é a gente não ter um bom caráter, uma boa característica, né? Então a gente precisa analisar quais são as qualidades e defeitos do meu estado evolutivo, do meu caráter. Como eu sou. Aí eu preciso saber, né? É aí que entra o conhecimento de si mesmo. A 919 diz assim: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Porque isso já foi perguntado no Livro dos Espíritos. A gente precisa acertar, mas não existem arrastamentos ao mal? Eles falam, existe, mas não são irresistíveis. A gente sempre pode resistir. Aí está aqui, a resposta dos Espíritos. Um sábio, essa resposta foi dada por Santo Agostinho. É uma página, quase duas páginas. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Reparem que essa frase aí tem um pleonasmo aí necessário, né? Quando a gente fala subir para cima, o outro ri. Bom, para baixo é que não vai ser, né? Se você falar subir para cima, é subir, é para cima. Mas, se a gente quer bem lá em cima, a gente pode dizer subir lá para cima. Aí tá certo. É um pleonasmo necessário. Porque não é só subir, é lá para cima. Então, esse daí é aceitável. Por quê? Porque quis reforçar muito, conhecer-se a si mesmo. Não é apenas um conhecimento, é conhecer-se a si mesmo. Então, essa frase, atribuída a Sócrates, não é dele. Não foi Sócrates que disse isso. Sócrates trouxe isso, essa afirmativa, lá do templo de Apolo, em Delfos, na Grécia. Está escrito isso lá, pelos 7 sábios da Grécia Antiga. Ele foi lá se orientar e foi perguntado a uma das pitonisas, né? Se ele era... ele falava que ele era o homem mais sábio da Grécia, né? Da Grécia que ele vivia, da atualidade. E ele nunca se considerou assim. E lá, eles perguntaram à pitonisa se realmente ele era o homem mais sábio da Grécia. E ela disse que sim, que era. Então não tinha mais como dizer que ele não era. Ele não podia nem dizer para ele que ele não era. Mas ele não se convenceu disso. Não era falsa modéstia. Não é isso. Longe de ser falsa modéstia. Ele apenas, quando ele disse que o que eu sei é que eu nada sei, ele não queria dizer que ele não sabia nada. Ele sabia que ele sabia. Ele sabia que ele tinha conhecimentos. Ele apenas quis mostrar que ele não sabia mais que todos, que sempre alguém saberia mais do que ele. Foi só isso que ele quis dizer, não é que ele não sabia nada. Então ele trouxe essa frase de lá, conhece-te a ti mesmo. E não tem só essa frase, ela continuava. Conhece-te a ti mesmo, e sem exageros. Por quê? Porque isso é o ponto-chave. Lembra que nós fizemos aqui uma abordagem falando sobre a necessidade de encontrar o meio? Porque os extremos são problemáticos. Tudo que é demais prejudica. E o que é de menos também.
Então, para a felicidade é conhecer-se a si mesmo sem produzir exageros, né? Encontrando o equilíbrio, encontrando o meio. Isso que é importante. É o que a gente não consegue. Primeiro que a gente não consegue se conhecer. Por quê? Porque a gente é indulgente conosco. Não vai dar tempo da gente abordar e eu não quero correr. Porque isso é muito importante. Porque, segundo o Santo Agostinho, isso que vai nos ajudar a uma elevação. Então, olha só. Nessa 919, Kardec desenvolve aí a 919 na A e pergunta assim: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Mas qual o meio de chegar a isso? Como que a gente pode se autoconhecer? Né? Porque não é fácil, não. É muito difícil. Tanto que a gente fala assim, gente, depois que a gente faz alguma coisa, a gente fala assim pra gente mesmo: nunca imaginei que fosse capaz de fazer uma coisa dessa. Por quê? Porque a gente não se conhece. Sabe por quê também? A gente se preocupa muito com o outro. A gente conhece, às vezes, muito mais o outro do que a gente mesmo. Mas não tem que ser assim. Porque o outro, o que ele fizer, é responsabilidade dele. Eu não tenho nada com as atitudes dos outros. Eu tenho com a minha, que eu vou responder por ela. Aí, Santo Agostinho fala isso. Fazei o que eu fazia quando vivia na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo. Olha outro pleonasmo importante aí, olha outra intensidade importante, olha só, para causar intensidade, olha. Perguntava e me perguntava a mim mesmo. É outra necessidade de ter essas duas coisas, que eu não precisava, né? E perguntava a mim mesmo, mas ele colocou o me ali. E me perguntava a mim mesmo, reforçando essa ideia, né? Se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Quando eu li isso aqui, eu comecei a rir da primeira vez. Tive um acesso de riso. Porque eu falei, bem, será que eu alcanço isso aí? Né? Porque a pessoa que alcança isso aí, ela já está bem evoluída para aceitar as respostas, não é? Quando às vezes a gente está discutindo não, mas assim, está dialogando com alguém, a pessoa fala algo que nos contraria, a gente reage feio, né? Mas não, fulano, você está errado? A nossa primeira reação, não sei, será que está? A gente fala que está, né? Então, olha só, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Nossa primeira reação ao deitar é passar em revista o nosso dia e começar a fazer isso aí. Aí a gente chega e fala assim, bom, eu fiz isso com fulano. Mas por que eu fiz isso? Porque fulano me provocou. Porque fulano fez isso comigo. Está tudo resolvido. Né? Então eu fiz certo. Aí eu costumo falar que eu tenho, nesse autoconhecimento que a gente tem que ter da gente mesmo, entre tantas coisas que eu já descobri que eu tenho que consertar, uma delas está difícil demais, que é a tolerância. Eu sou zero, né? Lembra aquele personagem? Tolerância zero? Pois é. Eu preciso resolver isso.
Hoje, por exemplo, eu tive uma lição disso. E pensa, fiquei irritada pra caramba. Não fui tolerante nem um pouco. E a pessoa não teve intenção, não, eu sei disso. Mas olha só, eu preciso aceitar que sou. Porque se eu falar assim, eu fui intolerante porque fulano não me atendeu na hora, porque fulano foi mole demais, aí pronto, eu boto um paninho quente, está tudo certo. Eu tô certa, não tô não, tô errada. É isso que a gente precisa entender. A gente não pode ficar botando paninho quente em cima da gente, né? De jeito nenhum. É preciso aceitar, porque senão a gente não melhora. Como que a gente vai consertar um erro, um defeito que a gente acha que não tem? Não vai. Você está dirigindo seu carro ali, o carro está quase caindo aos pedaços, mas você acha que ele está ótimo. Não tem que fazer nada, tá bom. Até que ele vai parar, né? Porque você não acha que ele precisa ser consertado. Você não acha isso. Embora todo mundo esteja vendo ali, fulano, você vai desmontar, tá ótimo, tá bom assim, tá andando. Então é isso, a gente faz isso com a gente. Né? A gente acha que a gente não tem que consertar nada. Lembra que eu comentei aqui com vocês, numa outra oportunidade, que a gente estava aqui, conversando com uma pessoa que não é tão novinha, né? Já viveu bastante. Se voltasse atrás, o que ela modificaria? Tem 70 e poucos anos. O que ela modificaria se voltasse atrás? Simplesmente a resposta foi: nada. Chegou a entrar a faca aqui no coração, né? Que eu falei, meu Deus, nada, nada. Então você não aprendeu nada. Nesse tempo todo que você viveu, você não aprendeu nada. Porque se você agiria da maneira como você agiu 60, 70 anos atrás, você não aprendeu nada, né? Então, como pode? Aí é aquela questão, não quer ver. Põe pano quente. Eu agi dessa maneira porque fulano me provocou, porque fulano mereceu. Não é assim que a gente vai chegar a um autoconhecimento, não é assim. É por isso que a gente não se conhece, é por isso que a gente está aqui, a gente não conserta nada. Né? É por isso que a gente está se quebrando e não conserta, porque não acha, não conseguem ver que está errado. Né? Aí entra aquela questão, o pior cego é aquele que não quer ver. Né? Não é o que não pode, é o que não quer. Então a vida da gente aqui na Terra é um aprendizado. E sem esse autoconhecimento, a gente não consegue melhorar. Se você não sabe quem você é, se você não sabe o que você tem que fazer, então já era, vai sofrer. Quantas encarnações? Quantas forem necessárias para aprender. Para nossa, essa resposta, ela é grande, é Santo Agostinho que respondeu, ele continua, né? Para a nossa conversa semana que vem, continua, essa daí, ó. Vamos partir daqui. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma, né? Porque ele queria muito, ele queria aprender, ele queria se emendar, ele queria melhorar. Então, foi assim. E essa é a receita, né, que a gente tem que fazer. A partir de semana que vem, nós vamos analisar, e é muito importante essa consideração de Santo Agostinho, nos levando a compreender a questão, inclusive, do nosso amor próprio, que nos impede de se conhecer, porque a gente bota o paninho quente, né? Então, a dúvida, quando eu comecei a ler, eu falei, gente, mas não, isso aí tem alguma coisa errada, isso não vai ajudar. Porque se eu não acho que eu estou errada, como é que isso vai me ajudar? Né? Mas aí, ele dá a receita. Então, leiam, dê uma lidinha em casa, para até
né, me ajudar a raciocinar sobre isso, porque não é fácil de entender essa receita de Santo Agostinho, não, por causa da nossa situação de preservar os nossos interesses e de não ter vontade de se conhecer. É aquela questão, a gente quer muito uma coisa, mas fica muito feliz que assim não seja. Muita paz para todos. Semana que vem a gente estará aqui dando continuidade ao raciocínio de Santo Agostinho para nos auxiliar no nosso autoconhecimento, né? Muita paz para todos.